Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Eletrônica. Eu sou o professor Marcos Henrique e estas aulas estão dedicadas aos colegas professores do Laboratório de Educação Digital. Nesta terceira aula nós vamos falar sobre a amperagem, o que ela é, qual o seu comportamento e como que nós podemos avaliá-la. Bom, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica é o fluxo de elétrons em um determinado circuito. Para que nós precisamos avaliar isso? Para que nós possamos verificar se a corrente não está excedendo a capacidade daquele circuito. Bom, efeitos da corrente elétrica. Primeiro efeito é o efeito térmico, ou seja, determinados componentes podem se aquecer demais, inclusive chegar a queimar, decorrente do fluxo dessa corrente. Segundo efeito, o efeito magnético. Na passagem de elétrons, ocorre a geração de um campo magnético. Esse campo magnético pode, inclusive, interferir no comportamento de alguns componentes. E quarto, o efeito luminoso, que é comum para a gente visualizar naquelas lâmpadas incandescentes. Bom, procedimentos. Primeiro, nós temos um circuito, interrompemos o circuito em um determinado ponto para que nós possamos avaliar o comportamento da corrente naquele circuito. E aí, colocamos as pontas de prova em série dentro do circuito. Claro que lembrando que o multímetro tem que estar regulado para a amperagem. Feito isso, o multímetro já vai nos dar a amperagem naquele circuito. Joia. Bom, sugestão de atividade com os alunos. Primeira coisa que eu recomendo sempre é fazermos a simulação dos circuitos e do que a gente quer avaliar. Recomendo usar também o simulador PET. Eu posso observar no PET, neste campo aqui, os diferentes materiais. Então, clipes de papel, moedas, dinheiro, uma série de coisas nele. Além de que, vejam esse outro painel, eu posso verificar o fluxo de elétrons real e o convencional. Tá? Isso permite que a gente possa entrar nesse assunto com os alunos. E é claro que eu avalio com a instrumentação. Então o PET também tem o multímetro e o amperímetro para que a gente possa avaliar adequadamente. Um exemplo que eu fiz com os alunos. Este circuito aqui. Então, é uma pilha. Lembrando que depois, mais para frente, eu vou fazer uma série de aulas tratando de simulação. Uma lâmpada e o nosso amperímetro. Para quê? Primeiro, para avaliar com eles a ideia do fluxo de corrente. Então, o fluxo de corrente é real e o convencional. Nós podemos avaliar e mostrar para eles a ideia do fluxo e depois inserindo um amperímetro. Beleza? Com isso, eles já conseguem ter uma primeira simulação. Então, uma segunda possibilidade é fazer esta construção, uma segunda montagem. Agora, deste circuito, eu tenho um circuito de resistor, um resistor e um LED, um resistor de 220 ohms, um LED vermelho e um conjunto de 4 baterias. Usamos o Tinkercad para fazer essa simulação. Então, com esses materiais, nós primeiro fizemos a simulação no Tinkercad. Beleza? Funcionou perfeitamente bem, ótimo. Agora, a ideia é observar o multímetro. O Tinkercad também tem o amperímetro. Então, nós montamos o circuito no Tinkercad, lembrando que é anterior à prática. No Tinkercad tem uma vantagem também. Eu posso escolher colocar dentro do Tinkercad as ferramentas. Então, desci com a barra de rolagem até lá embaixo, eu tenho o amperímetro. Ele, na verdade, não é só amperímetro. Ele vai me dar resistência elétrica, tensão e corrente. Eu quero verificar a corrente, então coloco na amperagem. Beleza. Interrompo o meu circuito
tá? Interrompo meu circuito e coloco em série o instrumento. Então, colocando em série, lembrando que sempre, se eu inverter os polos, eu vou ter sinais trocados, que é só a questão de avaliar o fluxo, mas até aí, ótimo. Outra coisa importante, quando nós trabalhamos com Tinkercad, convém a gente já discutir com os alunos a questão da norma ou da convenção para as cores, tá? Então, já troco também as cores e fazemos a simulação. Joia? Beleza. Colocando para simular, olha lá, meu circuito está dando 17,8 miliamperes. Joia? Bom, agora façamos uma terceira atividade na prática, ou seja, vamos pegar esses elementos, protoboard, LED, resistor 220 ohms e construir o circuito real. Olha lá, temos o nosso circuito real, ele está funcionando adequadamente bem, ele está dentro do ciclo perfeito, então eu faço o quê? Faço a interrupção do meu circuito. Joia? Troquei simplesmente o neutro de trilha. Joia? Fiz a interrupção. A partir daqui, o que eu faço? Coloco o meu multímetro em 200 mA. Uma vez em 200 mA, pego as pontas de prova e vou fazer a verificação. Olha lá, com o multímetro, ele vai me dar 17,5 miliamperes. Perfeito, feito a testagem, feito as práticas, os alunos então conseguem compreender a ideia de fluxo, compreender a amperagem e como é que nós podemos utilizar isso. Agora para a próxima aula. Próxima aula nós vamos falar sobre teste de diodo. O que é o teste de diodo? O teste de diodo, basicamente, para a gente, será a verificação de determinados componentes, se eles estão funcionando adequadamente. Porque é comum, por exemplo, no laboratório, durante um teste, queimar um LED, ou então um resistor, alguma coisa não está mais funcionando adequadamente. Então a gente utiliza o teste de diodo para avaliá-los. Então a próxima aula será isso. Sugestão: estas aulas estão disponibilizadas lá no nosso website. Quem quiser baixar o PowerPoint para utilizar pode usar à vontade, alterar. Também tem a recomendação das atividades. Então, passo a passo de como realizar as respectivas atividades que eu propus aqui. Beleza? Joia? Boas aulas para vocês!